Olá, estamos aqui para mais um Filosofia em 12 Minutos e hoje vamos falar sobre violência. Sim, violência é um tema muito atual e atualmente, no contexto da pandemia, a violência infelizmente tem aumentado, inclusive a violência contra a mulher. Os números são alarmantes, O fato das famílias estarem reclusas no ambiente familiar, aqueles problemas que já existiam anteriormente, vêm com mais força à tona, Então, é importante que possamos aprender um convívio harmonioso entre as pessoas. E a violência, ela não se dá apenas no sentido físico, Não apenas no sentido extremo, como é o caso do aumento do feminicídio em alguns lugares, em alguns países, devido à pandemia, devido a essa convivência. Na realidade, a violência, quando ela chega nesse ponto, ela já vinha se desenvolvendo de outras formas, através da linguagem verbal, através da coação, da intimidação. Então, do ponto de vista psicológico, sociológico, filosófico, a violência, ela não tem apenas uma conotação física. Todas as vezes que há relações de poder onde uma pessoa é defraudada em seus direitos, onde há coação, sedução, algum tipo de relação de poder onde alguém procura usurpar do outro aquilo que lhe é o direito devido, por exemplo, direito à integridade física, à liberdade de expressão, à liberdade de opinião. Então, todas essas coisas levam o indivíduo, a ser cerceado de seus direitos e a sofrer um ato violento. É o que nós chamamos, nós temos um sociólogo chamado Bourdieu, que ele vai chamar de violência simbólica. Então, a violência ela pode estar expressa até mesmo no modo como nós tratamos uma pessoa ou numa ideologia que pressupõe que alguém deve se subjugar a outra pessoa. Enfim, o que nós sabemos e o que nós percebemos do ponto de vista filosófico é que os direitos fundamentais, os direitos humanos, eles vêm sendo assunto da filosofia há longos anos. Nós temos desde os sofistas, onde eles falavam dos direitos naturais, que era o direito da pessoa ser como ela é e exercer aquilo que a natureza lhe é própria. Mas aí depois nós tivemos, durante o período, principalmente do século XVII e XVIII, da consolidação do sistema capitalista que nós conhecemos hoje, e aí houve também a consolidação do Estado moderno, que é o Estado que nós conhecemos hoje, a organização dos países que nós conhecemos hoje. Tudo isso foi oriundo também de uma discussão sobre direitos, Thomas Hobbes, que tem a famosa frase que o homem é o lobo do homem, quando ele diz isso, ele está dizendo que o homem tem uma propensão natural de violentar ou de extrapolar os seus limites em relação ao outro todas as vezes que ele quer defender o seu próprio direito, como, por exemplo, o direito à propriedade. Daí, para Thomas Hobbes, isso definiria nós termos um Estado autoritário, inclusive até ditador, para salvaguardar o limite entre o direito de um e o outro. No contexto em que ele estava vivendo, foi necessário ele dizer isso para a formação do Estado moderno. Mas já John Locke, ele vai discordar de Hobbes, dizendo que não adianta o Estado usar de toda a força para manter a pessoa dentro dos seus limites e nisso tirar outros direitos dessa pessoa, que é o direito do ir e vir, a liberdade, o direito de propriedade sobre o seu próprio corpo. Então, Locke fala desse direito fundamental, que é o direito do usufruto do próprio corpo. E aí ele vai contra toda a sociedade servil, escravocrata, e vai defender o liberalismo, que serviu de fundamento para o liberalismo econômico do sistema capitalista. Nós temos também outros autores, como Montesquieu, que vai mostrar a importância da divisão dos poderes, Eu não posso ter uma mesma pessoa que faz a lei, ela mesma executar e ela mesma verificar se essa lei está sendo cumprida. Ou seja, o legislativo, o executivo e o judiciário precisam ser 3 poderes que desempenham suas funções de forma autônoma, porque senão nós teremos como o caso dos tiranos, A pessoa ela faz a lei e ela também muda a lei e ao executá-la, se por exemplo um amigo ou um familiar pode ser de repente
sancionado em algo que ele foi contra a lei. Então, o tirano fazia isso, fazia leis, executava e julgava os casos e mudava, né, a situação no meio do caminho para favorecer, às vezes, interesses particulares. Então, nós vivemos numa sociedade de direito, né, onde o direito democrático nos permite viver uma situação menos violenta nesse sentido. Por isso que a ditadura, independente de qual regime político ela esteja configurada, ela é contra esses direitos humanos fundamentais, que são os direitos que nos dão a liberdade sobre o nosso corpo, a liberdade de ir e vir, né? Então, o próprio Estado é constituído para nos precaver contra a violência. Então, quando nós falamos de direitos humanos, nós precisamos entender que direitos humanos não é aquela coisa de direito de bandido, né? Essas coisas que a gente ouve falar na mídia, que inclusive é uma mídia que desinforma as pessoas, né? Quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando dessa conceituação do que vem ser um direito natural do homem e como que esse direito natural pode ser de alguma forma salvaguardado pelo Estado e na sociedade, de modo que o indivíduo ele tenha direito à vida, ele seja tratado de forma igual, ele tenha direito à propriedade, à liberdade, etc. Então, tudo isso vem desde o Estado moderno e né, ratificado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Em 1948, essa declaração ela veio exatamente num contexto de Guerra Fria, de polarização, onde havia, né, metade do mundo capitalista, a outra metade comunista, e ali houve um acordo para que aqueles direitos mínimos fossem guardados nos estados e nas nações. Infelizmente, nós vemos que as condições socioeconômicas nem sempre vão permitir que esses direitos sejam manifestos, porque muitas pessoas não terão direito a acesso a elementos básicos, tais como saneamento, né, condições de moradia, de alimentação, e aí acabam não tendo o mínimo para a sua subsistência e condições de higiene, saúde, e essas situações elas ficam, de certa forma, escancaradas num contexto de pandemia. Por isso que no contexto de pandemia, para evitar uma guerra civil, uma guerra social, é importante que os governantes tenham a consciência de ter um direcionamento que permita um mínimo, né, de subsistência às pessoas. Nestes casos de pandemia, o Estado precisa intervir economicamente, dispondo de recursos para que a sociedade continue funcionando, para que haja segurança e etc. Outra coisa importante de entendermos sobre os direitos humanos e também sobre a questão da violência é que a violência ela acaba predominando sobre aqueles grupos vulneráveis, como nós falamos, as mulheres, né, os negros por terem sido historicamente marginalizados, né, homossexuais que também são marginalizados e discriminados socialmente, sobre crianças, idosos. Então, nós estamos vivendo um contexto hoje em que a violência contra esses grupos vulneráveis tem aumentado. E nisso nós não podemos ser coniventes. Existem canais de denúncia, né, onde você pode denunciar uma agressão que você esteja recebendo ou percebendo de terceiros, né? Isso em relação à mulher, a crianças. A violência sexual contra crianças e adolescentes também é algo terrível, né? Onde o adulto, a criança ela não entende o que o adulto está requerendo dela, que é a satisfação de um prazer que é próprio do ser adulto, que é um prazer sexual, e ela então é usurpada do seu direito de manter o seu corpo íntegro e ali ocorre uma situação de violência. Então, a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela não se apresenta apenas em casos extremos de estupro, né? Às vezes um toque indevido em partes íntimas de uma criança, a exposição da criança a conteúdos que não são conteúdos próprios a uma criança, tudo que expõe essa criança a uma atividade sexual precoce.
Isso é uma violência contra a criança. Então, tudo isso nós precisamos denunciar, precisamos evitar que aconteça, né? Idosos, quantos idosos nesse contexto da pandemia têm sido também vítimas de violência? Então, nós entendemos que o cidadão, ele, no seu contexto social, ele deve lutar para que haja a paz e que a violência seja diminuída. Então, isso faz parte do nosso dever enquanto cidadão. O dever de proteger as crianças, de proteger os jovens, de proteger os idosos. E isso nós também podemos fazer. Outra coisa importante, que também nós não podemos deixar de falar, é sobre a comunicação não violenta. Então, hoje em dia, existe um contexto de violência nas redes sociais, principalmente por conta das polarizações políticas, das discussões. Então, as pessoas entram em desarmonia, falam palavras que só fomentam mais ainda o ódio. Então, a comunicação, ela também pode ser diferenciada, né? O famoso no haters, né? Não, você não precisa entrar numa rede social só para fazer com que a imagem do outro seja ridicularizada, por exemplo, né? Então, nós hoje estamos vivendo um contexto onde as redes sociais acabam prestando um desserviço à população, devido às fake news, ao repasse de informações contraditórias sobre fake news, sobre coronavírus, sobre qualquer assunto. Então é importante também que possamos ter uma comunicação saudável. Esse é o primeiro passo para não termos uma violência verbal. Esse é o primeiro passo para não termos uma violência simbólica, né? E muitas vezes, quando temos atitudes violentas, nós estamos simplesmente reproduzindo uma ideologia de uma classe ou de um grupo e não necessariamente levando aquela pessoa a se reconhecer como pessoa e a melhorar como pessoa e ter o lugar dela como pessoa. Muitas vezes nós estamos cerceando o direito do outro, o direito de fala, de voz, de se posicionar, o direito de ir e vir. Então é muito importante, né, a vinculação de imagens nas redes sociais, tudo isso que a gente só faça aquilo que está dentro do que nos é permitido, sem expor outras pessoas, sem ridicularizar outras pessoas, né? Nós não podemos ser instrumento de alienação. O que é alienação? É quando há uma perda do seu próprio direito a algo que deveria ser o seu direito. Então, o sujeito se torna alienado. E uma das alienações que ocorre é a alienação do ponto de vista do conhecimento, onde as pessoas não têm acesso à informação, são desinformadas ou são violadas, né, em termos daquilo que ela pensa, do que ela diz. Enfim, mais amor, por favor, né? Menos violência.